Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Eldair Rodrigues aqui na área de novo, tá? Aquele bate-bola bacana, ó. Mais a Prova Enem Concurso, um projeto aí, iniciativa do governo do estado do Maranhão, tá? Aponta aí tua câmera exemplo, nosso QR Code e descrição aqui no nosso canal. Então, para você poder acompanhar as nossas aulas. Só lembrando de uma coisa, tá? Que eu já solicitei nas aulas anteriores. Papel, caneta, lápis e borracha para você acompanhar a resolução das nossas questões, tá bom? Aí hoje, pessoal, é o seguinte, hoje nosso tema de aula é um assunto muito próximo do nosso cotidiano, né, da nossa realidade aí que nós vivemos. É trabalhar com o cálculo de juros simples e juros compostos. Primeiro, vamos entender qual é a diferença de um para o outro, tá? Quando nós falamos de juros simples, muito cuidado com isso aqui, ó, é uma diferença enorme entre um e outro, tá? O que nós chamamos de juros simples é quando o acréscimo percentual, olha só, é constante. Constante. Como assim, Eldair? Por exemplo, você tem um valor de R$1.000. Aí você tem um débito de R$1.000, por exemplo. Aí você, de repente, deixou de pagar sua conta no valor de R$1.000. Vai ter um acréscimo percentual a juros simples, que será do seguinte, digamos que sejam 10%. 10% de R$1.000 são R$100, certo? 10% nós aprendemos na aula anterior como é que calcula a porcentagem. Então, 10% de R$1.000, você vai ter aí, ó, vamos lá, botar aqui o exemplo bonitinho pra gente. Então, você tem o quê? Um débito de R$1.000. A juros simples, você vai ter aí, tá? Uma taxa de 10% ao mês. Ao mês. Então, você deixou de pagar o seu débito, então no primeiro mês de atraso, o teu valor, digamos, logicamente, 10% de R$1.000, que nós já calculamos aqui em aulas anteriores, dá exatamente R$100. Então, no primeiro mês de atraso, o teu débito agora vai ser de quanto? De R$1.100. Certo? Para o segundo mês de atraso, vai ser novamente R$100, porque a gente está trabalhando com juros simples. Os juros simples, o acréscimo ele é constante, então vai ser sempre de 100 em 100. Então aqui vai para 1.200, aí o próximo mês 1.300 e assim sucessivamente, tá? E como é que nós calculamos o que nós chamamos de juros simples? O que nós chamamos de juros simples é pela formulazinha J igual a C vezes I vezes T, tá? Em que esse J, ele vai ser o acréscimo. O J vai ser o acréscimo ao capital, ao valor inicial. Por exemplo, quanto é que foi o juro aqui? Quanto era o nosso débito? 1.000. Acrescentou quanto? 100. Então, 100 é o juro, beleza? Digamos que tu tem uma conta para pagar hoje. Aí, se tu não pagar hoje, o valor da conta subiu de 500 para R$510. Aumentou R$10. Então, R$10 é o juro, beleza? Bem fácil. Quem é quem aqui na história? O C é o nosso quê? Capital. Beleza? O I vem ser a nossa taxa percentual. Taxa percentual. E o T vai ser o tempo. Tempo de aplicação do juro. Tempo de aplicação do juro. Podem ser
2 meses, 3 meses, 1 mês, 10 dias, 15 dias. Vai mudando de acordo com o tempo, tá? Então essa é a nossa formulazinha para a gente conseguir calcular o juro, que nós chamamos de juros simples, tá? Então, logo em seguida, vamos só diferenciar do que nós chamamos aqui para juros compostos. Porém, nós precisamos entender rapidamente o que é o montante. O montante, pessoal, ele vem ser exatamente representado pela letrinha M, tá? Ele vem ser o valor total do teu débito acrescido o juro. Como assim? O montante vem ser o teu capital, que tu tá ali em mãos inicialmente, mais o juro J acrescido. Como assim, Eldaí? Digamos que você está fazendo um débito, né? Um exemplo aqui bem prático. Bora lá. Digamos que você tem aqui, ó, um capital de R$400. E o juro que tu vai pagar por conta do atraso, digamos que deu R$30. Quanto é que tu vai pagar no total? Montante te dá ideia de quê? De total, né? Um monte de boleto que nós temos que pagar todo mês. Então, ó, o montante, ele vem ser exatamente quem? O capital 400 mais os 30 de juros. Aqui são valores aleatórios que eu estou colocando, tá, gente? Valores aleatórios. Então, o montante vai ficar R$430. Então, o montante, turma, ele é sempre o capital mais o juro. Exemplo, digamos que tu esqueceu ou não teve como pagar a fatura do teu cartão de crédito. A fatura do teu cartão era R$2.500. Por conta do atraso, né, aumentou R$400. Então era 2.500, aumentou 400. 400 é o juro, 2.500 é o valor inicial. O montante é a soma dos dois, ou seja, R$2.900, tá? Então o montante vai ser sempre o total do teu débito, beleza? Vamos entender aqui rapidamente o que nós chamamos de juros compostos. Olha só, juros compostos. Isso que nós chamamos de juros compostos corresponde ao quê? Já venceu o que os juros compostos? O juro composto, pessoal, ele já venceu bem diferente desse aqui, ó. Ele já venceu um acréscimo em relação ao débito anterior. Exemplo. Opa, caiu aqui a tampinha. Ó, venceu um acréscimo em relação ao valor anterior, que corresponde ao quê? Exemplo. Vamos entender o que são os juros compostos. Digamos que você tinha inicialmente um débito de R$1.000. De novo, R$1.000 aqui. Certo? Aí você atrasou a conta, né? Atrasou a conta e você vai ter aí, né? Um valor de acréscimo em cima dos R$1.000. Então subiu para R$1.100. Vamos só relembrar, né? Aumentou 10%. Por que, Eldaí? Lembra que a gente fez aqui no cálculo anterior? 10% de R$1.000 são R$100. Então agora o que que acontece? Quanto é que é o meu débito atualmente? R$1.100. 1.100. Era os 1.000 mais os 100, então dá 1.100. Aí de novo, no mês seguinte, tu não teve condições de pagar o teu débito. Tu não teve condições de pagar o teu débito. Então o valor percentual agora não é mais 100, não é mais em cima de 1.000, é em cima do teu atual débito. É por isso que papai, mamãe, titio, né? Nós que já pagamos nossas contas, a gente faz assim, ó, sua pra caramba, para poder pagar as contas. Por quê? À medida que quanto mais tempo passa, o débito vai ser sempre em relação ao valor anterior e não em relação ao valor inicial. Como assim, Eldaí? Quanto era o meu valor inicial? 1.000. O juro vai ser em cima de 1.000, que deu R$100, R$1.100, certo? Beleza. Aí, turma, o que que acontece agora? O juro agora vai ser de novo em cima de 1.100. Se eu colocar uma taxa de 10%,
vai dar R$110. Então, vai ser os 1.100 mais os R$110. Que vai dar quanto? 1.210. Olha aí, ó, 1.210. Se eu colocar uma taxa de juros de novo de 10%, vai aumentar agora R$121. Então, vai ser 1.210 mais R$121. Estou colocando taxa de 10%, tá, gente? Mês a mês. Então, dá para vocês verem que agora vai para 1.210 mais R$121. Vai ficar 1.331. 1.331 reais. Deu para vocês verem que aqui foi aumentando de 100 em 100, que é o juro simples. É um aumento constante. Aqui não, turma, ó. Aumentou 100, aí depois aumentou mais 110, aumentou depois 121, ou seja, não foi aumentando o mesmo valor. Aí é o que nós chamamos de juros compostos, tá? E para calcular esses juros compostos, nós jogamos na formulazinha M é igual a C, 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula. Calma, não te espanta, não te assusta. Eu vou explicar rapidinho, tá? O que é o M que nós já vimos? O que é o M que nós já vimos? Montante, ó. Montante. O que é o C? É o capital. Certo? O que é o I? É a taxa percentual. Taxa percentual. É a porcentagem dada, tá, gente? E, obviamente, o que é o T? T, em qualquer linguagem da área de educação, T significa tempo, óbvio. Certinho? Então, não te preocupa que toda a questão vai te dizer se vai ser juro simples ou se vai ser juro composto. Nem te preocupa, tá? Beleza. Vamos aqui fazer uma questão para a gente conseguir acompanhar bacana, tá? Não te esquece. Acompanha a nossa aula aí, tá? O link está na descrição do canal. Sentiu dificuldade, volta à aula, sempre com papel e caneta na mão, para a gente conseguir responder as questões, tá bom? Vamos lá, segue junto comigo aqui rapidinho. Questão número 1. Bora lá? A questão fala o seguinte, pessoal. Temos uma dívida de R$2.000 que deve ser paga com juros simples. Viu como eu falei? Ó, juros simples, tá? A dívida no valor de R$2.000. Então, o Czinho ali, ó, o C de capital é R$2.000. Há uma taxa percentual, ó, de juros simples. Taxa percentual de 7% ao mês. Turma, muito cuidado, ó. 7% AM. Isso aqui é muito comum no vestibular e nos concursos, ó. Muito cuidado. O que significa AD? Significa ao dia. Não tem acento. O que significa AM? Significa ao mês. O que significa AA? Significa ao ano. Tá? Então vai ser muito comum essas siglas. Tá? Pode ser que tenha no texto ou pode ser que não tenha. Aí, turma, a questão disse que são 7% ao mês, né? Pelo regime de juros simples e devem ser pagas em 4 meses. Então, ele deu tempo. Ele deu tempo, 4 meses. Uma dica importante, porque tem muitos alunos que erram questão de juros simples e juros compostos. A pergunta é, qual deve ser o juro, né, da dívida, o juro a ser pago? O juro a ser pago. Então, ele quer saber o juro. Juro é J. Ó, vamos lá. Falar de juro, juro começa com J. Então, é esse aqui. Quando ele falar de capital, capital começa com C. Tá bem aqui o C. Quando ele falar montante, montante começa com M. Então, Mzinho, tá? Que ele te deu ou que ele quer saber.
Aí, turma, o que que acontece? Vamos jogar na fórmulazinha do JCIT. Aí, por que que tem muito aluno que erra a questão de juro? Primeiro, turma, ó, olha só. A taxa percentual está em mês. O tempo também está em mês. Isso é obrigatório. Aqui não pode estar em mês e aqui ano. Ou então aqui em ano e aqui em mês. Tem que estar ano, ano, mês, mês, dia, dia. Sempre na mesma unidade. Ok? Bora lá jogar na formulazinha? Preciso calcular o J. Capital, 2.000 vezes I, 7%. Não esquece, 7, toda vez que vocês olharem uma porcentagem, é o valor que a questão te deu sobre 100. Certinho? Vezes o tempo, que é 4. Pronto. Aí, turma, sempre que vocês montarem várias frações uma do lado da outra, elas se multiplicando, tá? Ó, fração vezes fração vezes fração. Sempre que vocês olharem isso, lembre do seguinte, 0 de cima corta 0 de baixo. Então, olha o que eu vou fazer, ó. 0 de cima, corta um 0 de baixo, mais um 0 de cima, mais um 0 de baixo. Esse 0 não tem outro 0 para cortar embaixo, então eu não corto ele, tá? Ao final eu vou multiplicar quem que sobrou. Quem que sobrou? 20, 7, 4. Então eu vou multiplicar, ó. 20, 7, 4. Juro vai ficar quanto? 2 vezes 7. 14, né? 14 vezes 4. 28,56. Então dá 560. Essa aqui é a resposta da questão. Meu lindo, se tu for fazer um vestibular, um concurso, pode ser que na questão, aqui acabou a questão, pode ser que na questão ele viesse nos perguntar o valor do montante. Se ele tivesse me perguntado o montante, eu tinha que somar os dois valores. Aí o valor do montante seria o capital inicial 2.000 mais o valor acrescido de juro, 560. Então a resposta da questão seria, caso fosse pergunta montante, R$ 2.560. Certo? Então esse seria o valor do nosso juro acrescido ao capital. Bacana? Deu para entender legal? Tá? Então, só recapitulando. Primeiro passo, separar os dados, ver quem é quem, capital, taxa, tempo, juro. Jogou na fórmula, não esquece, o valor do I, ele vai ser sempre o valor percentual. Aí tu vai colocar o valor que a questão te deu sobre 100, tá? Então, deu para entender legal? Certeza, tá? Qualquer dúvida, tá, gente? Olha as questões, as aulas anteriores de porcentagem, nós tivemos 2 ou 3 aulas de porcentagem, tá? Então dá uma olhadinha lá na aula de porcentagem para que o meu filho consiga entender bacana a questão, tá? Próxima questão, ela já fala o seguinte, ó, bora lá. Olha o que a questão diz. Uma pessoa tomou um empréstimo de R$ 1.200 no sistema de capitalização de juros simples, beleza? Então, o capital de R$ 1.200. Então, questão de número 2, um capital de R$ 1.200. Certo? A juros simples, uma capitalização, quitando-o em uma única parcela após 4 meses, no valor de R$ 1.280. Então, ó, demorou um período de 4 meses, tá? E ele quitou esse valor por quanto? Por R$ 1.260. Então, ó, o valor da quitação é o montante, porque é o juro que ele tinha, né, mais o valor que ele pagou. Porque, ó, repara que ele pegou os R$ 1.200 e no total ele pagou aí 1.260. Então, esse 1.260 é o todo, tá? Ele é o todo, 1.260. Quanto é que ele pagou de juro, turma? Quanto é que ele pagou de juro? Juro é o acréscimo.
Então, é só eu pegar 1.260 menos 1.200. Então, o juro vai dar quanto? R$60. Certinho? Logo em seguida, a questão fala que a que taxa anual corresponde esse empréstimo? E ele foi concluído. Ele quer saber a taxa. Então, quando ele fala de taxa, é o valor do I. Tá bom? É o valor do I. Então, bora lá rapidinho. Joga aqui no nosso famoso JCit, Rapidex. Tá? Período de quanto? 4 meses. Então, vamos aqui rapidinho, ó. Quanto é o J? O valor do J é 60. Quanto é o valor do capital? 1.200. I é quem eu quero, vezes o tempo. Quanto tempo foi? 4. Detalhe, turma, ele quer saber a taxa anual. 4 meses corresponde a quanto de um ano? 1/3. Porque, ó, se você lembrar, um ano, ele tem exatamente 12 meses. 4 meses dividido por 12, que é um ano, vai dar 1/3, ó. Por quê? Porque a gente simplifica por 4 em cima e embaixo, tá? Então, ó, já que ele quer saber a taxa anual, então vou ter que colocar esse tempo de meses para ano, sempre dividindo por 12. Aí vai ficar isso aqui, turma, ó. 1/3. Bora lá? Agora, repete o 60, já que não dá para fazer nada com ele. É igual. Turma, bem que dá para dividir, ó. Dá para dividir. 1.200 dividido por 3 dá 400. I. Certo? I vai ser igual. Quem está com a letra vai para baixo. Então, é 60 dividido por 400. Cortou, cortou. Certo? Cortou, cortou. E o I vai ficar exatamente, simplifica por 2, vai dar 3/20. Aí, turma, o valor é percentual, então tem que multiplicar por quanto? Por 100, tá? Então, tem que multiplicar aqui por 100. Aí, ó, vai ficar 3 vezes 100, 300, dividido por 20, ó, cortou, dá 15%, tá? Que dá exatamente a nossa letrinha D de Deus os abençoe. Beleza? Pessoal, obrigado aí. Forte abraço. Beijo. Tchau, tchau.